Glória a Deus. Você pode sentar, queridos. Graças a Deus. Eu tenho uma breve palavra para ministrar o seu coração. Breve mesmo, né? Ministrar o seu coração. Eu quero falar sobre algo a respeito de serviço, a respeito de chamado, a respeito de entrega para a obra do Senhor, para a causa do Senhor. Né? Ontem nós tivemos aqui na nossa igreja a nossa primeira reunião de voluntários, né, em 2026, né? E eu acho que foi muito mais do que os voluntários, né? É uma reunião de vocacionados, na verdade, né? Vocacionados, porque o vocacionado, ele tem um negócio diferente no coração. Ele entendeu o chamado dele para isso. Ele entendeu que o Senhor está dando uma oportunidade de servir ao reino, e aqui em especial nesse lugar. Nós tivemos aqui, né, o templo estava aqui quase aqui cheio, acho que estava com uma capacidade de 70%, 80% do santuário, cheio de pessoas, né, que amam o serviço, né, que estiveram aqui para receber uma palavra e ter aquele momento de comunhão, né, aquele momento assim de renovo, porque a palavra de Deus renova, sim ou não? A palavra de Deus nos renova, né? A palavra de Deus nos direciona. A palavra de Deus, além de falar ao nosso coração, no íntimo da nossa vida, ela traz força, ela traz salvação, ela reanima. E aí nós estamos aqui começando o ano, no que diz respeito ao primeiro mês, né? Para uma longa jornada de trabalho e de serviço. Quem diz amém? Mas, se você puder, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6, um texto conhecido, né? Isaías capítulo 6, eu não preciso nem explicar o contexto, porque o primeiro versículo já vai falar, já tem a data e já tem o contexto que Isaías estava vivendo. Isaías capítulo 6, versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada, e o teu pecado o quê? Perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: aqui estou eu, envia-me. Quem diz amém por essa palavra? Você pode, se você sente no seu coração, se essa palavra é verdadeira para você, se você puder, bota o versículo, filho, o versículo 6, o último versículo, o versículo 8, quer dizer, que estava aí, deixa o versículo. Se você puder, diga assim: aqui estou, envia-me. Agora, aqueles que falaram, vão falar com mais ênfase. 1, 2, 3, aqui estou, envia-me. Pronto. Esse daí é uma grande resposta ao chamado do Senhor. Uma grande resposta ao chamado do Senhor. Aqui, no caso específico de Isaías, foi uma resposta realmente ao chamado para o serviço profético. O chamado para realmente ser uma voz naquele tempo. E veja, a Bíblia ela é fantástica, porque ela não vai esconder, irmãos, ela não vai esconder as falhas dos seus personagens. O único personagem que não teve falha na Bíblia foi o Senhor Jesus. Né? Mas, veja só, mas todos esses homens que nós estamos vendo aqui a história, né, eles falharam. Abraão falhou, Jacó falhou, e como falhou, né, irmãos? Isaac falhou, tantos homens. O apóstolo Paulo
profeta Isaías, ele vai dizer assim, olha, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Olha quem foi que Deus, ele estava ali trazendo aquela palavra em especial para o profeta, mas olha só como foi que Deus escolheu. Isaías era um homem culto, Isaías ele era um homem conhecedor da lei, ele era um homem que tinha a sua formação, mas olha só, olha a falha dele. Eu sou um homem de lábios impuros. Então imagine só o que saía da boca de Isaías. Olha a realidade. O que saía da boca de Isaías. Olha as palavras que ele falava. E o versículo vai ser muito claro quanto a isso. Eu falo essas coisas porque eu estou cercado de pessoas que também falam a mesma coisa. Só que aí ele vai dizer assim, ai de mim, porque diante da presença do Senhor, todos nós somos confrontados. E glória a Deus pelo confronto em amor do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque o confronto da palavra é quem vai nos endireitar nessa jornada. Quantas vezes, irmãos, você achava que estava certo em determinado ponto da sua vida, aí você veio a um culto, ou você foi orar na sua casa, ou você foi meditar na leitura bíblica na sua casa, e você disse assim, puxa vida, realmente eu estou errado. Realmente eu preciso ajustar, realmente eu preciso mudar aqui o meu rumo. O que foi isso? Foi uma palavra de exortação do Senhor para colocar a mim e a você no eixo, colocar a mim e a você no prumo, irmãos. Porque a palavra faz isso, porque esses ajustes na vida dos filhos de Deus é que vai fazer eu e você caminhar em santidade. A palavra do Senhor, ela vem realmente como uma espada de dois gumes e penetra no meio do seu coração e ele vai dividir exatamente onde precisa ser dividido. Exatamente para que nós possamos ajustar a nossa jornada. Aqui aconteceu com Isaías. E a presença de Deus, aquela visão que ele estava tendo, tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, mexeu com o coração dele. E mexeu o coração dele para quê? O chamado que o Senhor estava ali lançando na vida dele, disse assim, eis-me aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Apesar de ser um homem de lábios impuros, apesar de ter passado, veja só, de ter passado pelo perdão de Deus, olha só, o versículo 7 é que vai dizer assim, o versículo 7 vai dizer assim, toda a sua culpa foi tirada, e o teu pecado foi o quê? Perdoado. Pecado perdoado. Olha o que está acontecendo. Pecado, na verdade, aqui a palavra, essa tradução diz perdoado, mas é coberto. Foi tirada a vida dele. Mas esse não é uma ênfase. A ênfase ele diz assim, estou aqui. Irmão, que você nesse ano possa dizer isso. Estou aqui, Senhor. Estou aqui. Estou aqui. Na nossa igreja local, que está lotada domingo de manhã, glória a Deus por isso. Glória a Deus por um povo sedento dessa palavra. Glória a Deus por um povo que ama a palavra. É você esse povo, irmão. Glória a Deus que você ama a palavra, você ama essa igreja nesse lugar. E que nesse ano você possa dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, vou servir. Quero fazer parte dessa grande jornada de serviço nesse lugar. O que é que eu preciso fazer para estar servindo? Vamos lá, busca a santificação. Primeira coisa, busque a santificação. Né? Eu e você, nós precisamos buscar a santificação a todo dia. E também precisamos entender que para servir ao Senhor, eu tenho que estar alinhado 100% com a palavra. E alinhado 100% com a... Não é perfeição, alinhamento. Veja que Isaías vai passar por ajustes. Eu preciso de santificação, né? Que eu e você possamos ser esse discípulo, atento aos princípios bíblicos, e dizer assim, Senhor, meu coração, eu quero te servir, eu quero te amar. A palavra é quem vai fazer com que eu seja santificado a cada dia. Então, eu vou amar essa palavra, eu vou buscar essa palavra. Meu irmão, não tem como você e eu sermos servos, filhos de Deus nesse tempo, se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus. Você escuta isso quase todo culto que você está aqui nessa igreja. O que vai fazer diferença na minha e na sua vida é a palavra de Deus. O que faz diferença são os princípios da palavra de Deus. O que vai fazer diferença na sua jornada de serviço, na sua jornada de servo, na minha e na sua jornada de santificação, é a palavra de Deus. Então ame a palavra, viva a palavra, que a palavra do Senhor realmente esteja aí gravada no seu coração.
Você já aprendeu que o primeiro princípio que um pai judeu, desde o tempo da lei, ensina ao seu filho é o Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E desse Deus falarás a seus filhos em todo o tempo, quando levantar, quando você deitar, assentado à mesa, quando você for sair, inculca essa palavra. A palavra que hoje te ordeno, sabe o que é? É mais ou menos isso. Imprime essa palavra no coração desse pequeno servo, porque no decorrer da jornada, essa palavra é quem vai fazer a diferença, esse princípio que foi colocado no coração, que vai fazer diferença na caminhada dele. Assim sou eu e você. Assim sou eu e você. A palavra de Deus impressa no nosso coração é quem vai fazer toda a diferença na nossa jornada. Quem diz amém por isso? Amém. Abraço também esse chamado sem reservas. Olha aqui, olha o que o versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, nessa versão aqui é outra. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Irmãos, o chamado passa por várias fases. O chamado do Senhor para o serviço passa por várias fases. A primeira é o óbvio, estar com o Senhor, fazer uma decisão para Cristo, contemplar a glória de Deus e a santidade, e querermos ser transformados a cada dia por essa palavra que o Senhor nos entregou. Passamos também pela fase do reconhecimento, é isso daí. Ser transformado, reconhecimento de que somos pecadores e que precisamos ser tratados no nível de pecadores, mas pecadores que conheceram a Jesus e que pedem perdão pelas falhas e que pedem perdão pelos erros, mas entende que é uma caminhada. O Senhor me perdoou e eu vou continuar a minha jornada. Eu acredito que você pode conhecer alguém que está desanimado na fé porque está caindo na mentira de Satanás, e a mentira de Satanás nesse contexto aqui, sabe qual é? A culpa. Você pode conhecer alguém que amou Jesus, que ama Jesus, mas cometeu um erro terrível na jornada e se afastou do caminho por conta da culpa. Quantas pessoas hoje ainda sentem-se culpadas pelos erros que cometeu diante de Deus e do próximo? Pastor, mas errou. Mas pecou contra Deus. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não é assim que diz a palavra? Mas a mesma palavra que diz isso, diz assim: e Ele nos comprou com precioso sangue lá na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus é quem nos purifica, que nos perdoa de todo pecado. Nos purifica de todo. E o que é que tem que fazer? Meu irmão, você pecou contra Deus? Pequei. Reconheça o seu pecado. Peço perdão, reconheça, peço perdão. Agora, não caia no engano de Satanás de você parar o seu propósito de serviço, o seu propósito na jornada da caminhada, por conta da culpa, porque essa culpa também já foi levada na cruz do Calvário. Colossenses vai nos dizer que todo escrito de dívida foi pregado ali na cruz do Calvário. O Senhor levou toda a culpa, o Senhor levou todo o pecado, e eu e você pedimos perdão, enxugamos as nossas lágrimas e continuamos a nossa caminhada cristã de amor a Deus e de serviço. É desse jeito, de amor a Deus e de serviço, né? E eu também tenho que entender que servir é um privilégio, meu irmão. Servir a Deus é um privilégio. O privilégio é servir a Deus. A gente também tem outros privilégios, né, que nós nos autocolocamos, né? Eu faço parte da igreja, amém, glória a Deus, que bom, é uma bênção. Mas eu faço parte da classe dos homens, amém, glória a Deus. Faço parte da rede tal, glória a Deus, que bom, faz parte. Mas o melhor de tudo, fazemos parte da família de Deus. Fazemos parte da família, e a família que serve, a família que contribui com o crescimento do reino. Irmão, vê só, o reino continuará a crescer independente se o irmãozinho A quiser ou não. Mas coisa boa, irmãozinho A aqui, querer fazer parte dessa engrenagem que chama serviço no reino de Deus. Serviço. Tem uma frase aqui que nós falamos sempre: eu sirvo a Deus quando sirvo as pessoas. Você serve a Deus quando você serve as pessoas. Você ama a Deus quando você ama o seu próximo, irmão.
É desse jeito. Porque olha o nível. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com toda a tua força, com tudo que você tem. E o segundo é, ame o seu próximo como a si mesmo. Como é que eu vou estar demonstrando uma das formas que eu posso estar demonstrando esse amor a Deus é servindo. Aí o Senhor diz assim, Isaías, está vendo tudo isso daqui, essa visão que eu estou aqui proporcionando a você, está vendo tudo que está acontecendo aqui, mas tem um negócio, Isaías, eu preciso de homens e mulheres, aqui não falou a questão do gênero, mas aqui era porque estava sendo dirigido para Isaías, mas vamos colocar aqui, eu preciso de pessoas, porque a seara é grande, não foi assim que Jesus disse? Os campos estão prontos, a seara é grande, cadê os trabalhadores? Sim ou não? Então o serviço é independente de gênero, o serviço é independente, o chamado é independente de gênero. Vou fazer só aqui um parêntese, aqui, você está vendo que muita coisa que eu estou aqui, o Senhor está colocando no meu coração, eu não escrevi de ontem para hoje. Mas até a palavra, irmãos, no que diz respeito ao serviço, é aqui um serviço específico, que tem trazido às vezes tanto debate, um debate até sem objetivo concreto, dentro do povo de Deus, no que diz respeito ao chamado ministerial, né, feminino. E aqui eu vou trazer o texto que mais é batido. Não, porque 1 Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que deseja o episcopado, boa coisa é. E ele tem que ser, e que o bispo seja. Ele começa a dizer, mas até a palavra, irmão, aquele no grego, não quer dizer aquele, para mim, para você no português, ali é um masculino, aquele e aquela, não é assim que funciona? Eu faltei essa aula de português, não. Aquele é o quê? Masculino. Feminino é o quê? Aquela. Concorda comigo? Ou estou errado? Estou certo. Isso eu tenho certeza. Mas quando você vai para o grego, aquele, meu irmão, não quer dizer nem masculino nem feminino, quer dizer a pessoa. A tradução é essa. Pronto, acabou. Acabou-se. A pessoa que deseja é o que está no original do grego da palavra. Só que português, para mim e para você, vai se colocar o gênero masculino e feminino. Mas, na verdade, é aquele, aí trazendo em português, aquele ou aquela. Você entendeu? Mas por que você está trazendo isso, pastor? Porque a palavra de Deus nos diz assim, eu entendo que o chamado de serviço é um privilégio. Isaías, a quem eu vou enviar? João, eu vou dizer assim, Senhor, estou aqui, presente, estou aqui. A quem eu vou enviar? Pegou. A quem eu vou enviar? Pela última vez, o Senhor falando, eu estou só representando, a quem eu vou enviar? Pronto. Eu, aqui, envia-me a mim, acabou-se. Envia-me a mim. Envia-me a mim, envia-me a mim. Envia-me a mim. Acabou. Acabou. Envia-me a mim. É para quê? Para vir aqui para o púlpito, pregar a palavra? Rapaz, olha, glória a Deus, que venham pessoas que preguem a palavra aqui. Não tem problema nenhum, não temos problema nenhum com isso. Mas também que venham as pessoas para, por exemplo, levar um irmão em casa. Mas, por exemplo, que venha uma pessoa que possa pegar essa cadeira aqui e botar ali do outro lado. Que venha uma pessoa em casa, que venha uma pessoa para essa casa, pega aqui, não vou ali levar a comida para quem está com fome na rua. Não, vamos ali no interior do interior, que nós vamos ter um projeto lindo, temos já um projeto lindo, né, irmão Sérgio? Projeto lindo para o mês de março, no qual nós vamos envolver toda a igreja. A gente vai para o interior não, a gente vai para o interior do interior. Infelizmente, lugar muito pobre. Vamos fazer o quê? Vamos levar a palavra, vamos levar alimento, vamos levar um dia de dignidade para algumas pessoas, né? Então a gente vai fazer isso daí. Pastor, por que não faz? Meu irmão, a gente vai fazer, calma, deixe de agonia. Por que não fez antes? A gente já fez, já fizemos várias vezes. Vamos apenas voltar a fazer. O que é isso? Eu envia-me, né? Então, todos nós fomos chamados,
Todos nós temos a oportunidade de dizer, sim, Senhor, aqui estou, conte comigo. Sim, Senhor. Por que conte comigo? Porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me amou, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor me deu graça, porque o Senhor me deu o dom da vida. E nós amamos servir. Irmão, o crente em Jesus ama servir. Se você conhece algum crente que diz assim, eu não gosto de servir, eu não gosto de fazer nada, eu não gosto de... Meu irmão, ore por ele, bota a mão na cabeça, expulse o demônio. Né? Porque o crente em Jesus, realmente que teve uma experiência com Jesus, ele ama. No mínimo, ele vai amar levar o que ele viveu para outra pessoa. No mínimo. No mínimo. Foi o que aconteceu com você. Rapaz, fui ali numa igreja, ouvi um negócio do pastor falando, uma palavra, ou um discurso, teve uma pessoa, pastor, eu ouvi o seu discurso, eu disse, não, não foi discurso não, irmão. Não. Ouvi uma palavra, e chegou tão forte no meu coração, chegou tão forte que eu estou aqui sentindo um negócio diferente que eu nunca senti antes. Um negócio que eu nunca senti, uma alegria, uma leveza que eu nunca senti antes. Irmão, rapaz, coisa boa, a gente ouviu uns testemunhos de pessoas, né, que entregaram a vida para Jesus, e estou lembrando agora que falei, uma senhora mesmo, ela entregou a vida para Jesus, depois ela veio falar comigo e disse assim, meu filho, olha, parece que eu tirei 100 quilos das minhas costas. Parece que eu estou me sentindo tão leve, estou me sentindo até mais disposta. Me parou no shopping aqui, no shopping Maceió, para falar isso daqui. Estou me sentindo tão leve. Eu disse, senhora, ela disse o nome dela, só que eu já me esqueci. Aí, senhora, isso daí quem faz é Jesus. Aí eu lembro que eu disse para ela assim, tem um versículo na Bíblia que Jesus disse assim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi isso que Jesus fez com a senhora, quando você decidiu, lá na igreja, naquele domingo, né, entregou a sua vida, ele tirou esse peso, e esse peso chama-se o peso da morte e do pecado. Ela parou, ficou olhando assim para mim, disse, meu filho, por que eu não entreguei minha vida para esse Jesus antes? Alguém já conversou com você isso? E já disse assim, por que eu não entreguei a vida para Jesus antes? Aí você vai dizer assim, mas que bom que você entregou, porque agora as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo, né? E que Deus nos abençoe, irmão. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa manhã especial. Te agradecemos por essa manhã de bênção. Te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor tem sido bom conosco, Igreja El Shaddai. Agradeço, Pai amado, por essa palavra, Pai querido, que o Senhor trouxe ao nosso coração de forma tão simples e direta. Que o nosso desejo em servir continue arraigado no nosso coração. Que, Pai amado, que o peso da Tua glória e através da Tua palavra nos confronte todos os dias no qual nós precisamos ser confrontados. Pai amado, que o nosso coração se alinhe ao Teu coração, Pai, em todo o tempo. Eu oro, eu abençoo os meus irmãos nessa manhã, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós ainda estamos no nosso